14 de novembro de 2024. Compromisso nosso trazer hoje mais uma palavra da parte de Deus. Marcos capítulo 5, versículos 25 ao 34. Diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo o que tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Que Deus em Cristo se encarregue de aplicar através do seu Espírito Santo esta poderosa mensagem em nossos corações. Irmãos amados, você que está assistindo de manhã, de tarde ou de noite, não importa. O que importa é que você medite nessa poderosa palavra de Deus. A mensagem que eu quero trazer para você hoje, eu vou logo direto ao assunto, é que existem multidões, não é uma multidão, que se aglomeram nos diversos templos. Eu vou falar daqui da IEADPE. Prometi que enquadraria os desvios de conduta e finalidade, tá? Sempre condenando pelos exemplos e pelas práticas dos apóstolos e de Jesus Cristo. Então, o que a gente vê hoje é festas sobre festas, multidões sobre multidões. Isso em todo o estado de Pernambuco. Ah, mas não é só a IEADPE. Aplique lá na sua igreja, aplique onde você conhece, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que se aplica nas diversas situações para toda a humanidade. Então, chega janeiro, é congresso disso, congresso daquilo, fevereiro a mesma coisa, aí vai junho, julho, agosto, dezembro, isso por todo o estado de Pernambuco. Irmãos, multidões, como eu sempre falo aqui, irmãos, muitas festas, aglomerações, pirotecnia. Você lembra-se das festividades dos 100 anos que saíram pelo estado afora fazendo como se não bastasse aquelas festas da arena. Mas o que ficou de saldo? Essas festas onde exploram as pessoas, gastam o tempo das pessoas, dinheiro das pessoas, sobrecarregam as pessoas, exploram as pessoas, lotam os templos para nada. Para nada. Isso de janeiro a janeiro. Eu vou provar a você aqui que essa multidão de gente, irmãos, quando você procura analisar, existe ali uma mistura de objetivos. Existe ali um sentimento de, talvez, de autossatisfação, de curiosidade, de expectativa, de apresentações para ver um cantor, ou para ver um desfile de modas, ou para ver mesmo a beleza do tempo, ou a beleza da orquestra. Irmãos, nada disso preenche o vazio da alma e o anseio da alma de cada um de nós, que é camuflado com essas festas temporárias. Olha, quando Jesus andava, existia sempre uma enorme multidão, conforme você vê aqui em Marcos capítulo 5. Empurrava Jesus para lá, empurrava Jesus para cá. A multidão era tão grande
que normalmente Jesus tomava um barquinho que sempre estava ali na beira do mar, ele sempre pregava ali nas ribanceiras do mar, nas cidades litorâneas. Então pedia aos discípulos para entrar no barquinho e afastar-se da margem para que pudesse ficar livre e que todos vissem ele. E foi assim, irmãos, quando ele ia, então uma grande multidão o seguia. E de repente um homem aproxima dele, que era Jairo, que estava com a filha, né? Ele era principal da sinagoga, estava com a filha enferma, moribunda, rogando que Jesus fosse lá. E quando Jesus mudou de rumo para ir, a multidão seguia a Jesus. A Bíblia não registra quantos quilômetros, quantas horas aquela mulher havia caminhado para se encontrar com Jesus. Primeiro para ver Jesus, para chegar perto de Jesus. Ela, naquele momento, Jesus, a figura central, irmãos, ela não queria ver o que Pedro ia dizer, o que João ia dizer, talvez uns que estavam ali comercializando, né, lanches, águas e algumas necessidades. Ela não queria, ela queria ver a Jesus, conforme Bartimeu desejou, conforme Zaqueu desejou, conforme a mulher cananeia desejou. Qual o seu objetivo nessas festas pirotécnicas? Você vai, gasta, e o que é que você leva? Irmãos, presta bem atenção. Então, quando Jesus ia em direção à casa de Jairo, a multidão acompanhando para ver o que acontecia, porque quando Jesus andava, matava a fome, saciava a sede, curava as enfermidades, expulsava os demônios, e o nome de Deus era glorificado. Jesus nunca despediu a multidão vazia, daí aquela grande multidão. Agora seguia ele, como já falamos, com os mais diversos objetivos. Então, uma mulher chegou e disse: já gastei todos os meus recursos, há 12 anos que eu sofro de uma hemorragia, não tem cura, mas eu creio que Jesus é o enviado de Deus. Vou vencer a mim mesmo primeiramente, vou vencer as dificuldades, vou vencer as vergonhas, eu vou enfrentar a multidão, não vou olhar quem está vestido, se é alto, se é baixo, se tem sapato, se não tem. Eu não vou olhar o que estão falando, eu quero tocar em Jesus. E quando a gente coloca isso no nosso coração, Jesus nos atende. Nessas festas da IEADPE, centenas de festas por esse estado afora. Criança, jovem, adolescente, jovens, irmãs, irmãos, obreiros, o que é que vocês têm levado de Jesus? O que é? Reflita. Então, aquela mulher se dirigia para a multidão. E quando disseram, Jesus está ali, ela sabia, no meio de todos aqueles, identificar o Filho de Deus pelo semblante, não é? Pela luz que irradiava, pela paz, pelo aroma e pelo clima em redor dele. Então ela suportou o calor, ela suportou, empurra para lá, empurra para cá, vazou a multidão e simplesmente tocou na orla dos seus vestidos, porque ela dizia: se eu tão somente, irmãos, que fé tremenda, se eu 12 anos sofrendo, todos os recursos esgotados, desenganada pelos médicos, ela encontrou-se com Jesus e talvez fosse aquela última oportunidade dela. Então ela se aproxima e toca na orla dos vestidos de Jesus. Imediatamente o milagre acontece e aquela mulher, a sua saúde é plenamente restaurada. O fluxo de sangue estanca. E talvez ela queria se sobressair ali, mas Jesus se sobressair não, sair em meio à multidão, calada, mas Jesus queria primeiro ter um encontro pessoal com ela, queria fortalecê-la, queria registrar aquele ato de fé, queria dizer a você, irmão da IEADPE, olhe, você está em meio à multidão, mas você não está tocando em mim pela fé. O seu objetivo não sou eu, o seu lema não sou eu. Você acorda preocupado em prestar, primeiro, um bom culto, talvez para seu gestor ver, para sua dirigente ver, para colocar um bom vestido, um bom paletó, mas encontrar Jesus lá não está nos seus planos. Aí você vai e volta e não o encontra. Então, aquela mulher, quando Jesus perguntou, quem me tocou? Olha só agora. Era uma pergunta que não era uma pergunta inteligente ao nosso ver.
Porque os discípulos logo ignoraram e perguntaram a ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime, né? Não dá para passar ninguém, e tu perguntas quem me tocou? Irmãos, que lição tremenda! Chegar onde Jesus está não significa querê-lo. Chegar onde Jesus está não significa aproximar-se pela fé. Chegar onde Jesus está não significa, irmãos, levar dele o que você veio e deseja buscar, porque seus objetivos não estão focados nele. Você já pensou, irmãos, medita comigo aqui rapidinho, se aquela mulher, ao ver a multidão, talvez o Pedro, o Tiago, o João, eles focavam em Jesus, mas você já pensou se ela se dirigisse a Pedro, a João naquela ocasião, a Tiago, a Filipe, não levaria nada. Quantas vezes os cultos na IEADPE têm como figura central o gestor, presidente, sua mulher e sua família? E Jesus, onde está? Daí você vai e volta vazio e muitas vezes pior do que entrou, porque entra e em vez de prestar um culto a Deus, presta um culto a um ídolo, a idolatria. E Jesus não está se agradando disso. Então, aquela mulher não focou em Jesus. Eu vou querer chegar nele, eu vou tocar nele. Quando tocou, o seu problema de 12 anos foi resolvido. Ela não pediu aconselhamento a Pedro, a João, ao vizinho, será que eu vou? Não, ela disse que ia e foi, tocou e foi radicalmente sarada. E Jesus disse: quem me tocou? Irmãos, que pergunta, medita comigo mais uma vez. A multidão apertava, que lição tremenda. Jesus disse: epa, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Nos seus cultos, é claro, essa multidão vai e não toca em Jesus. Não vai ver Jesus, não vai sentir Jesus, não vai glorificar Jesus, não vai adorar Jesus. Até porque quando se entra no templo, as atenções estão, eu vou dizer o nome, para Ailton José Alves. É o pastor presidente, é o meu pastor, é o homem de Deus. Eu tenho por ele um apreço muito grande, quero envelhecer, me autorize a profetizar, beija Ailton José Alves. E Jesus passando, passa, você gasta o tempo, gasta seu dinheiro e não leva nada. E vai ser assim, e cuidado para não ser apanhado de surpresa na volta de Jesus. Vamos aqui insistir, agora com a palavra de Deus, mostrando o quão desviado está Ailton José Alves e sua turma e desviando você. Jesus não é a figura central desses cultos. Não é. Não é. Como que se não bastasse, ainda vem políticos de fora para colocar o governo do Estado, vamos falar disso aqui, à disposição de Ailton. Igreja precisa de enaltecimento de homem, de idolatria a homem. A figura central dos cultos deve ser única e exclusivamente Jesus. Já vemos aqui o seu trono, já vemos aqui a honra, a glória que ele recebeu do Pai. Cuidado, os idólatras serão lançados no inferno junto com Satanás, a besta e o falso profeta. Está escrito lá em Apocalipse e ontem pregamos aqui, a palavra de Deus é fiel. Então, irmãos, quando a mulher viu, prostrou-se diante dele, talvez com medo, pensando em receber uma punição. Mas que lição, Josué aqui pregando para você exatamente esse ato de fé há quase 2000 anos passados. E aí, Jesus disse, ela prostrou-se diante de Jesus e disse toda a verdade. Jesus olhou para ela assim, disse: foi para isso, filha, que eu vim. Essa multidão aqui não tem o objetivo de receber de mim, de crer naquilo que eu prego, de dispor aqui de toda a graça, todo o poder, toda a bondade do Pai que repousa sobre mim. Estão por curiosidade, estão por capricho, estão para fazer notícias, manchetes, mas não estão para receber de mim. Olhou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Irmãos, Jesus operou milagre com um simples toque da mulher. Você tem tocado Jesus? De que maneira? Não tem recebido, porque quem
toca, sente. Você pode ter tocado Judite, pô, você toca Ailton José Alves, você toca Ailton Júnior, você toca a família, seguindo o exemplo desses homens idólatras. Não leva nada, leva maldição e está cometendo uma abominação dentro da casa de Deus. Então, em vez de levares a bênção, levas a maldição. A maldição e a inversão de valores é tão grande que eles, agora, como Albérico, rogam praga. Parece que viraram feiticeiros. O Marcelo Teles desejando câncer. A língua vai ser queimada, vai apodrecer. Que coisa nojenta, tremenda. Essas pessoas declaram, por suas palavras, que estão a anos-luz de Jesus. Você quer ver? Vamos terminar, irmãos. Mas olha, Isaías capítulo 5, versículo 20. Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ontem, repercutimos aqui uma notícia onde estava se dizendo que essa gestão é modelo para o mundo inteiro. Você está enquadrado neste versículo. Jesus não comunga com a imundícia, com o pecado. Jesus não comunga, ele não está presente com a idolatria. A idolatria é abominação. A ele, somente a ele, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Portanto, IEADPE, as festas de vocês, Deus, Jesus e o Espírito Santo, dizem assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais médios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. As tuas festas são profanas, porque enaltecem o ídolo, exploram as pessoas, fazem da casa de Deus comércio de mercadores, exploram o órfão e a viúva e nega o pão a quem tem fome e a água a quem tem sede. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Olha só, Jesus repreendendo que não ia jamais os receber, nem as ofertas e nem as suas presenças. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, a sua idolatria. E também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Você está vendo que Deus não está... Isso aqui foi para Israel, mas também é para você, IEADPE. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Adianta você circular os céus? Adianta vocês jejuarem para Deus mandar matar quem só está alertando vocês? Adianta vocês obedecerem ordens de vossa diretora para circular os céus nessa atitude abominável, onde a Bíblia está dizendo que Deus vira o rosto? Para quê? Para calar quem está denunciando, calar quem está alertando e continuar na obscuridade das trevas? Então abram os olhos, não sejam insensatos. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Uma dirigente levantou a igreja para orar para matar o Silvio Moura. O Albérico Inácio, ele veio com essa profanação do santo, dizer que quem estava falando, combatendo o pecado, a língua ia ser queimada e apodrecer na boca. Albérico, tu és por acaso feiticeiro? Tu estás traindo aquele que te salvou, Albérico? Cuidado que a idolatria leva para o inferno. A mesma coisa o Marcelo Teles. Olha, lavai-vos, purificai-vos,
tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Você acha que depredar um templo é maldade? Você acha que depredar um templo é o bem ou é o mal? Você acha que é fazer o bem ou é fazer o mal? Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e não negar uma cesta básica, arrecadar e vender com exploração, tratai da causa das viúvas. Aí, depois de tudo isso, você pode se voltar, vinde, então, e arguí-me, diz o Senhor. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Tome para você essa palavra. Foi para Israel, não é para você. Foi para Israel, a nação de Israel, não é para você, casa rebelde. Vocês são casa rebelde. Aí diz assim, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse, não foi a boca de pregador feiticeiro, rogador de praga e idólatra, que é abominação ao Senhor. Irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. E amanhã estaremos aqui novamente trazendo a palavra de Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam tributados ou tributadas ao Filho de Deus, que foi, que é e que será para todo sempre. Amém.